Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro. Hoje vamos falar sobre as características do TA, do transtorno do espectro do autismo, e o diagnóstico. No âmbito mundial, pesquisadores da área clínica e institucional têm se dedicado aos estudos e pesquisas sobre o autismo. Nos anos de 1980 a 1990, para cada 2.000 crianças que nasciam, uma tinha autismo. Hoje, a proporção mais atual é de 1 para 51 crianças nascidas. Estima-se que aproximadamente 1% da população mundial tenha o autismo. Podemos destacar o impacto negativo que ele ocasiona nas habilidades sociais, na linguagem, na aprendizagem escolar, na dinâmica familiar e no mercado de trabalho quando na fase adulta, podendo prejudicar muito e até gravemente a autonomia e a capacidade de reproduzir habilidades básicas de socialização e de empatia de acordo com o que se espera para a idade. O cenário mundial centrado no tema do TA e ao mesmo tempo tão difundido em várias áreas, tem estimulado discussões, trocas de ideias, revelações de experiências, legislações, modelos de ensino, novas pesquisas e várias formas de como entendê-lo nos mais diferentes contextos e espaços. Nos últimos 100 anos, muitos pesquisadores, cientistas, clínicos e profissionais da saúde e de educação contribuíram para um maior entendimento não somente do termo em si, mas também dos aspectos clínicos, comportamentais, educacionais, sociais e subjetivos presentes nessa condição. Nos anos de 1970, com a crescente publicação de artigos relacionados aos sintomas autísticos com outras condições médicas de natureza puramente neuroestrutural, como epilepsias, síndromes genéticas, malformações cerebrais e deficiência intelectual, pautadas nas causas biológicas. A partir desse momento, as pesquisas passaram a investigar eventos dessa perspectiva. E nos anos de 1990, com o advento da neurociência, o aprofundamento da genética e o desenvolvimento de novas tecnologias de neuroimagem. Partindo dessa premissa, insere-se novas especialidades como a neuropsicologia, a psicologia cognitiva, e passaram a observar que o funcionamento cerebral do autista era diferente, e novas teorias psicológicas como a cognitiva, a coerência central e teoria da mente passaram a explicar melhor e de maneira mais lógica esse tipo de comportamento, contribuindo para o desenvolvimento de testes, escalas e instrumentos de avaliação diagnóstica, que passaram a auxiliar na detecção cada vez mais precoce dos sinais iniciais na infância e permitiram criar parâmetros mais seguros para profissionais suspeitarem e confirmarem a presença ou a ausência do autismo nas mais diferentes fases da vida, assim como embasar melhor as abordagens para a intervenção e analisar a resposta a elas. O médico tem que entender de escola. A escola de neurologia. A neurologia
precisa permitir-se receber dados da psicologia e de terapia ocupacional. E a família tem que propiciar a manutenção de todas essas intervenções, para que elas definitivamente modifiquem, dentro dos limites que conhecemos, o cérebro de seu filho e promovam a funcionalidade desejada. Os médicos têm entendido cada vez mais como os fonoaudiólogos, psicomotricistas trabalham e como devem ser associados no tratamento, dando tanta importância a eles quanto às receitas médicas assinadas. A escola tem ampliado cada vez mais as suas conexões com os conhecimentos em neurobiologia da aprendizagem e com a ciência ligada aos meios de reabilitação neurofuncional, saindo do conformismo e buscando se atualizar fora do eixo tradicional. Os gestores de educação e saúde têm ampliado os interesses e lutado pelas garantias previstas em lei para as famílias e instituições. Esses mesmos estudos auxiliaram na criação de critérios que foram sendo cada vez mais lapidados e refinados, avançando na descrição dos mais diversos tipos clínicos do autismo, como a classificação observada no DSM-4. Aos poucos, esses tipos, com evidentes padrões e comportamentos comuns em idades mais precoces, foram sendo agrupados num só conjunto de manifestações, com graus e diferentes tonalidades de apresentação clínica. O transtorno do espectro autista, ou TA, como observado no DSM-5. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que afeta de maneira decisiva e predominante nossa capacidade de percepção social. A percepção social é uma propriedade do cérebro responsável por permitir que consigamos reconhecer, elaborar, antecipar, processar e responder de maneira adequada e harmoniosa a um contexto e um contato social. Nos últimos anos surgiram várias informações e psicólogos no campo da pesquisa enquadraram as alterações comportamentais do autismo em 3 grandes teorias, cada uma representando um eixo de funcionamento no cérebro, para perceber socialmente as coisas que acontecem. São elas, então, a disfunção executiva, a coerência central e a teoria da mente. A disfunção executiva é a incapacidade ou a inabilidade de cumprir tarefas ou combinados sociais de maneira organizada, planejada, percebendo os detalhes importantes, corrigindo imperfeições, analisando-as sempre em sintonia com o contexto, de modo que sejam feitas de forma coerente e agradável. A teoria da coerência central, ela consiste na capacidade de o cérebro interpretar uma situação toda a partir de uma parte dela, conseguindo automaticamente avaliar um processo sem ver todos os detalhes envolvidos. Na teoria da mente, por sua vez, temos instintiva e intuitivamente a capacidade de perceber, avaliar e concluir as coisas, sempre considerando que os outros pensam e sentem, colocando-nos no lugar deles, ou seja, sendo empáticos em todo e em qualquer momento.
Quem avalia uma criança? Deve ser, antes de tudo, um indivíduo preparado para separar muito bem dados significativos de não significativos nos relatos dos cuidadores da criança. Deve conhecer profundamente as etapas do desenvolvimento infantil e os seus eixos de avaliação: o motor, linguagem, social, adaptativo e emocional. Deve entender as inter-relações existentes entre desenvolvimento, aprendizagem e comportamento. Deve saber, dentro de sua especialidade, aspectos de outras áreas afins que afetam habilidades que são normalmente avaliadas em sua área. Na suspeita, preciso ter a cautela de procurar um especialista, ou um grupo de profissionais que são acostumados a avaliar crianças com problemas de desenvolvimento. No Brasil, os profissionais médicos mais capacitados para esse fim são os neurologistas infantis ou neuropediatras e os psiquiatras infantis ou psiquiatras da infância e adolescência. Em relação a não médicos, procura-se as equipes da APAE, os Centros Especializados em Saúde Mental, o CAPS, por exemplo, e aqueles profissionais que se atualizam e participam de congressos e simpósios constantemente. Muitos professores e pedagogos se incluem nessa lista, e também pais e cuidadores que são especialistas no assunto, pois ter um filho autista, a pessoa que tem um filho autista, esses pais, eles vivem conectados, em redes sociais, em vídeos de sites especializados. Felizmente, a informação tem ultrapassado os muros, difundido e democratizado o conhecimento. Estabelece-se o princípio básico do transtorno do espectro do autismo, como nós vimos anteriormente, como um transtorno comportamental, pois só será possível detectar uma criança autista e encaminhá-lo para um diagnóstico clínico, ao se observar o seu comportamento, principalmente nos seus primeiros 5 anos de vida. É imprescindível essa observação, pois existem vários autistas que não apresentam qualquer sinal físico de alteração, autistas com síndromes e autistas que não apresentam nenhuma síndrome. Tendo em vista o comportamento da criança, existem algumas características-alvo que auxiliam no estágio de observação e investigação. Essas crianças, elas têm dificuldade de interação social, déficit quantitativo e qualitativo de comunicação social, padrões de comportamento, atividades e interesses repetitivos e estereotipias. E os comportamentos, eles são comuns entre os indivíduos do TA. E o que muda é a intensidade das manifestações e a gravidade do acometimento. O TA ele refere-se a um conjunto de transtornos que são caracterizados por um espectro de prejuízos qualitativos, como vimos, interferem na interação social do indivíduo, além de outros fatores que exercem interferência na vida da criança, do adolescente, do adulto que convive com os distúrbios. Então, existem essas comorbidades, elas são distúrbios, doenças que coexistem ou com o TA. Por exemplo, quando eu fiz uma observação algum tempo atrás numa escola da rede pública municipal, uma aluna do 7º ano com 17 anos, ela era autista, ela
era surda e também ela tinha problemas visuais. Então, a sua monitora, ela auxiliava ela quando ela ficava muito agitada. Então, nós podemos ver que existe sim essas comorbidades que coexistem junto com o TA. Muitas vezes, essas comorbidades, elas podem sobrepujar o autismo ou o contrário, muitas vezes acontece. Podemos analisar novamente e a importância do DSM-5, que é o manual atual. Ele estabeleceu alguns critérios que podem favorecer o esclarecimento na hora em que um profissional precisar diagnosticar, então o transtorno com mais precisão. E dessa maneira apresentou uma nova estrutura de sintomas, cuja diferença está em um modelo de 2 domínios compostos, sendo um referente ao déficit de comunicação social e outro voltado aos comportamentos ou interesses restritos. Considerando que o DSM ele é um manual diagnóstico de transtornos mentais, ele ajuda a nortear e a direcionar a avaliação do comportamento de crianças, adolescentes e adultos, como orientação nas práticas clínicas institucionais de todos os profissionais envolvidos no tratamento do TA. Então, esse atual DSM, nós vemos a mudança não apenas nominal, mas conceitual. Então, alguns novos critérios incluem os déficits de persistentes e globais em comunicação e interação social, padrões restritos e repetitivos de comportamento e interesses e atividades. Com essa definição, o transtorno do espectro autista pode ser subcategorizado pela presença ou ausência de comprometimento intelectual ou alguma outra condição médica associada. Considerando o DSM-4, classificava de outra forma o autismo. Então, percebe-se às vezes que prevalece uma confusão entre a compreensão atual do TA e a forma anterior como os autismos eram analisados. Nós podemos ver nesse próximo slide. De acordo com o DSM-4. Então, nós temos o autismo clássico, que seria o autismo mais severo, ao quinto. E o quinto, a síndrome de Asperger, seria então o autismo leve. O DSM-5, o transtorno do espectro autista, ele descreve pacientes anteriormente divididos entre o transtorno autista, transtorno de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno de Rett e o transtorno global de desenvolvimento sem outra especificação. Então, todas essas entidades clínicas distintas não são mais consideradas. E aqui nós temos um slide que apresenta. Então, o leve, moderado e severo. Os critérios restabelecidos para o diagnóstico do autismo foram os seguintes: déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e nas interações sociais, manifestada de todas as maneiras seguintes: déficits
expressivos na comunicação não verbal e verbal usados para interação social, a falta de reciprocidade social, a incapacidade para desenvolver e manter relacionamentos de amizades apropriados para o estágio de desenvolvimento, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades manifestado por pelo menos uma das maneiras abaixo. Os comportamentos motores ou verbais estereotipados ou comportamentos sensoriais incomuns. Excessiva adesão, aderência a rotinas e padrões ritualizados de comportamento, né? Um outro momento eu tive a oportunidade de fazer uma observação numa escola de rede privada e nesse momento era uma turma do 5º ano e nós fomos observar um menino, um aluno, né? E a professora, ela nos relatou que quando eles mudavam a rotina, ele ficava bastante nervoso, inquieto, e ele tinha também interesses restritos, né, por certos objetos. Os sintomas eles devem estar presentes no início da infância, mas podem não se manifestar completamente até que as demandas sociais excedam o limite de suas capacidades, né? Recentemente foi diagnosticado um amigo meu, né? Ele tem seus 20 e poucos anos e dá a entender-se, né, que como ele já tinha outras comorbidades e então foi diagnosticado com um autismo leve. Por esse motivo ele conseguiu concluir o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação, mas como esse item aqui nos sugere, né, que esses sintomas eles podem se manifestar, né, de acordo com essas demandas sociais, né, que excedem o limite da capacidade do indivíduo. E nós podemos ver no slide os níveis de gravidade de acordo com o DSM-5, né? Então, o nível de gravidade 1, ele necessita de pouco auxílio, de pouco apoio, né? A comunicação desse indivíduo, né? Ele tem dificuldade em iniciar interações sociais e claros exemplos de respostas atípicas ou sem sucesso em relação à abertura de outros. Pode parecer que tem interesse reduzido em interações sociais. Por exemplo, uma pessoa que é capaz de falar em sentenças completas e se envolve na comunicação, mas cuja ida e vinda da conversação com os outros falha, né? E cujas tentativas de fazer amigos são estranhas e tipicamente sem sucesso. Em relação ao comportamento desses indivíduos, né, os comportamentos repetitivos e restritos, né, eles têm flexibilidade no comportamento, né, causa interferência significativa no funcionamento em um ou mais contextos, dificuldade em trocar de atividade, problemas de organização e planejamento dificultam a independência. Temos então o nível de gravidade 2, a necessidade de apoio substancial. Então essa pessoa ela já precisa de um apoio mais constante. Então esse indivíduo em relação à comunicação social, né? O déficit acentuado nas habilidades de comunicação verbal, diferente do primeiro nível, né? E não verbal. Os prejuízos sociais aparentes ainda em andamento, início limitado de interações sociais e respostas reduzidas ou anormais à abertura dos outros, né?
Por exemplo, uma pessoa que só fala sentenças simples, né? Cuja interação ela é limitada a interesses especiais e limitados, e que tem uma comunicação não verbal marcadamente estranha. E os comportamentos repetitivos e restritos se atém então a essa inflexibilidade no comportamento, a dificuldade em lidar com a mudança ou outros comportamentos restritos e repetitivos que aparecem com frequência suficiente para serem notados pelo observador casual e interferem no funcionamento em uma variedade de contextos. Estresse ou dificuldade em mudar de foco ou ação. E o nível 3, né, de gravidade necessita de muito apoio substancial, né? Então, a comunicação social desses indivíduos, né, apresentam um déficit severos na comunicação verbal e não verbal, causam prejuízos severos ao funcionamento, iniciação de interação social muito limitada e respostas mínimas à abertura social de outros. Por exemplo, uma pessoa com poucas palavras, né, do discurso inteligível, que raramente inicia uma interação e quando faz abordagens não usuais apenas para suprir necessidades e responde somente às aproximações sociais muito diretas. O comportamento dessas pessoas, né? Inflexibilidade do comportamento, extrema dificuldade em lidar com a mudança ou outros comportamentos restritos e repetitivos que interferem no funcionamento em todas as esferas de sua vida, né? Grande estresse, dificuldade em mudar do foco ou ação. Então, de acordo com esses últimos slides sobre os comportamentos repetitivos e os níveis de comunicação social, se encontram no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais do DSM-5. Os instrumentos de avaliação validados no Brasil são aplicados de acordo com o que o profissional visa investigar e estão submetidos à condição de desenvolvimento, como se é pessoa verbal ou não, a faixa etária, de acordo com as habilidades constatadas. Para o processo de inclusão escolar, é necessário fazer a avaliação psicodiagnóstica para saber o nível cognitivo e, a partir desse resultado, embasar o planejamento de atividades pedagógicas compatíveis com o aluno. Nós temos aqui uma citação de Brits, de 2019, que fala o seguinte: a multidisciplinaridade é um meio tanto de avaliação quanto de intervenção, que consiste em envolver vários profissionais ao mesmo tempo, e cada um dentro de sua especialidade. Passa a entender um pouco da especialidade do outro e contribui para descobrir ou para resolver da forma mais global possível um determinado problema. Podemos ver então, né, a cooperação, o trabalho conjunto desses profissionais, né, e como isso auxilia no desenvolvimento, no potencial dessa criança, desse adolescente e essa parceria que é criada entre esses profissionais. Pois bem, né? Então, continuando a citação, o autismo veio a ser o problema que apareceu para fazer evoluir a nossa prática, pois ele está forçando os profissionais a se comunicarem uns com os outros,
a humildemente reconhecerem suas limitações quando sozinhos e a reverem alguns aspectos de suas recomendações de rotina e a melhorarem o olhar clínico de todos que avaliam crianças em desenvolvimento, como médicos, professores, fonoaudiólogos, psicólogos e demais especialistas. A escola, por sua vez, está sendo forçada a enxergar nos autistas a oportunidade de aprender sobre como conduzi-los, a diversificar as maneiras de recepcioná-los, a direcionar melhor os materiais didáticos, a compreender os meios para que essas crianças e jovens memorizem os conteúdos dentro de suas limitações, a trocar ideias e experiências com casos bem-sucedidos e a dialogar com os pais possibilidades para novos avanços, né? Então, o que a gente pode perceber? Que a criança ela tem esse potencial de almejar, né? Melhora, e quanto mais cedo o diagnóstico ele for realizado, né, nós vamos poder trabalhar corretamente com essa criança e então trabalhar juntos para criar, né, as estratégias e promover esses avanços tão almejados, né, pelos pais, pela comunidade escolar, né, juntamente também com esses profissionais clínicos que vão nos auxiliar. Até uma próxima aula.